Olá, alunos! Esta é a nossa 10ª aula e nós vamos falar sobre o pecado. E antes de mais nada, vamos orar, né? E gostaria que você agora parasse de fazer o que você está fazendo e realmente se concentrasse para prestar atenção nessa aula. Deixa de fazer as outras coisas, mas realmente foca nesse momento ou reserva um tempo específico para essa aula, porque eu acredito que o que nós vamos falar hoje, que vai ser estudado hoje, é muito importante. Não só, né, não quer dizer que as outras matérias não são importantes, pelo contrário, mas realmente se a gente quer se concentrar naquilo que o Senhor quer nos ensinar, a gente precisa realmente reservar um tempo, né? Então feche seus olhos. Senhor, nós pedimos para que o Senhor venha estar nos dando um renovo sobre a nossa mente, Senhor, a respeito do pecado. Senhor, que se nós temos ao longo da nossa caminhada algum conceito a respeito do pecado, alguma ideia, algum pensamento já mais ou menos estruturado em nós, mas que não corresponde com a Tua palavra, que não corresponde com a Tua verdade, Senhor. Que o Senhor venha trazer este renovo sobre nós e venha realmente nos esclarecer a respeito de nós, quem somos, a respeito do pecado, Senhor, e da gravidade que ele tem, não só sobre nós, sobre a Tua criação, mas também o quanto o pecado te machuca, quanto o pecado trouxe ofensa a ti mesmo, Senhor, e também que nós possamos realmente sentir o que Tu sente em relação ao pecado, esse ódio, abominação em relação a tudo aquilo que o Senhor nos diz que o Senhor abomina, que o Senhor odeia, que vai contra quem você é, Senhor. E neste momento eu peço, Senhor, para que Teu Espírito de sabedoria e revelação venha trazer entendimento espiritual, sabedoria, para que a gente possa realmente compreender o que o Senhor quer nos dizer a respeito do pecado, a respeito de nós mesmos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, quero que vocês já abram em Gênesis 3. E antes que vocês façam a aula ou depois da aula, não esqueçam de ler, tá? A apostila da página 58 a 59, tá? Os demais assuntos a gente vai tratar no próximo vídeo também. Mas lá em Gênesis 3, acontece então o que a gente chama da queda do homem, né? Que foi aonde o pecado entrou no mundo, né? E eu gostaria que vocês, desde o versículo 1, nós pudéssemos ler juntos, tá? Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus,
costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Até aqui. Depois nós damos continuidade. Mas vocês podem perceber, né? Satanás, neste momento, no Jardim do Éden, ele está, né, conversando com Adão e Eva, e ele instiga, então, a mulher e o homem a comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, né? Ou seja, instigando eles a desobedecer a Deus. Claro que já havia um desejo no coração deles, né, de desobedecer a Deus. Satanás só precisou, então, enganá-los, né, fazendo eles acreditar que se eles comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles teriam um entendimento que Deus tem, ou seja, eles seriam iguais a Deus, né? Ao invés de escolher o caminho da dependência de Deus, porque Deus, ele nos dá entendimento, né? E toda a sabedoria que nós precisaríamos, né? Ele nos daria se nós não tivéssemos escolhido, então, ter o entendimento por si mesmo, né? Desobedecendo o mandamento que Deus tinha nos dado. Então, essa desobediência de Adão e Eva trouxe consequências drásticas a toda a humanidade, a toda a criação. Aquilo que era perfeito, aquilo que tinha harmonia, virou um caos. A terra sofre, os animais e toda a criação sofre. Teve consequências no homem, na mulher, né? Depois a gente vê que Deus fala, né, para a mulher que ela teria dores de parto para ter filho, ela teria dores menstruais, enfim. O homem teria que suar para ter o seu pão, né, de cada dia. Então, tudo isso são consequências na Terra, no sentido assim, com a criação, né? Com relacionamento com o outro, com relacionamento com o restante da criação, a natureza, enfim. Mas o problema não é só isso. O problema é que afeta o relacionamento do homem, né, no sentido da humanidade, com Deus. E o profeta Isaías, até quero que vocês abram lá, Isaías 59, versículo 2. Ele vai dizer que a consequência, né, do pecado foi a separação de Deus com o homem. Isaías 59, versículo 2. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Bom, basicamente, então, quando Deus disse que a consequência dessa desobediência traria morte para eles, isso significa que haveria, então, um destino certo traçado para toda a humanidade, que é o inferno. Eu até gostaria de corrigir algo que eu sempre falei, né, em relação ao inferno, e até ali no final da apostila desse assunto, na verdade, na página 59, vai falar que a morte se refere à separação, e daí depois ali, estamos destinados à morte eterna, ou seja, total ausência da presença, total separação de Deus, mas isso não é, na verdade, a verdade. O que acontece? O inferno, na verdade, tem a presença de Deus, mas é da sua ira. Ou seja, o inferno é o lugar onde predomina a ira e o furor de Deus. Ele é fogo consumidor. É um fogo que não cessa, é um fogo que vai estar sempre queimando. E
E voltando então à página 58, que eu queria só esclarecer isso. Existem conceitos em toda a Bíblia a respeito do pecado, tá? Desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, mas eles se complementam, eles são a continuidade um do outro, tá? E o primeiro conceito em relação ao pecado é em relação à desobediência à lei. Por quê? Porque transgredir a lei, desobedecer a lei de Deus, é um pecado contra Deus, contra quem Ele é, tá? O pecado, na desobediência da lei, ela ofende quem Deus é. Assim como, enfim, toda a definição de pecado que a gente vai agora abordar, ela ofende quem Deus é, tá? É basicamente tudo aquilo que Deus não é, tá? Ofende também os seus atributos, enfim, tudo que caracteriza Ele. Porque assim como Deus é pessoal, o nosso pecar contra Ele é pessoal. Não afeta, talvez, o nosso próximo, mas afeta o nosso relacionamento com Deus, afeta realmente Deus, Ele se entristece e, como a palavra mesmo fala, Ele se ira, Ele se enfurece, Ele abomina qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de transgressão contra a lei, porque, como eu falei para vocês, isso transgredir a lei é totalmente o contrário daquilo que Deus é, tá? Mas uma coisa que vocês precisam compreender é que quando Adão e Eva pecaram, toda a humanidade pecou junto, tá? Não houve... Não há como alguém ter nascido bom. Isso eu quero que vocês compreendam. Porque a sociedade hoje, ela separa, sim, o bem do mal, né? Ela define quem é bem, quem é bom, e ela define quem é ruim. Mas diante dos olhos de Deus, todos nós somos maus. Todos nós merecemos a ira de Deus, ou seja, o inferno. E existem 4 níveis de depravação humana que nós podemos definir como: todos nós somos maus, primeiro. Segundo, é impossível melhorar, não tente. E a terceira, ilusão, ou seja, nós nos enganamos a nós mesmos ao achar que ainda existe algo bom em nós. Ou seja, o nosso coração é enganoso para conosco mesmo. Por quê? Por mais que a gente possa dizer que é pecador, lá no fundo, mas bem lá no fundinho assim, realmente há aquele, mas eu sou bom porque eu faço tal coisa. Eu ajudo na igreja, eu oferto, eu ajudo o próximo contribuindo com alimento, eu faço caridade para as pessoas. Nada do que nós fazemos, nada, por mais que aos nossos olhos pareça ser bom, não é. E por quê? Porque o quarto nível de depravação, ele vai dizer que tudo que a gente faz é errado. O pecado, ele não é só uma atitude, né? Ela está impregnada em nós. Nós nascemos pecadores. Como fala em Salmo 51, Davi, ele diz assim: desde o ventre da minha mãe, ela me concebeu, né? Me concedeu já pecador. Então, nós nascemos pecadores, nós nascemos maus. Inclusive, Jeremias, ele fala que o nosso coração, ele é maligno. Tá? E se a gente acha que o restante das coisas são os problemas, a gente
né, coloca a culpa no demônio, porque o demônio é que me fez pecar. A gente coloca a culpa nas pessoas, ou a gente coloca a culpa em tantas coisas, né? Mas o problema não tá nas coisas, não está nos demônios, tá? Eles são sim maus, eles estão aqui pra gente, na tentativa de nos levar de volta, né, ao destino traçado, né, que é o inferno, claro. Mas isso só vai acontecer se o desejo do nosso coração realmente nós obedecermos a esse desejo, ao invés de sermos conduzidos então pelo Espírito Santo. E então, como a gente não consegue fazer nada certo, a gente realmente precisa reconhecer. E é só isso que Deus quer, que a gente reconheça isso, tá? Então, em Gênesis 6, queria que vocês abrissem lá em Gênesis 6, vamos voltar um pouco. Em Gênesis 6, versículo 5, diz assim: O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então, aqui Moisés ele está falando claramente que Deus ele vê a nossa maldade. Aos olhos dele, todos nós somos maus, nós somos seres com pensamento, intenção totalmente depravada, né? Totalmente maligna. Não existe nada de bom em nós. Nada mesmo. Mesmo que a gente tente. E como eu falei pra vocês, não tente, tá? Reconheçam, se arrependem. A gente já falou sobre arrependimento, que é realmente reconhecer essa maldade, que é realmente reconhecer que nós dependemos e precisamos de Deus, tá? A gente sempre vai estar voltando a um assunto que a gente já estudou, que a gente já vai estudar. Então, tenham sempre isso em mente, pessoal. Quero que vocês voltem lá na apostila. Então, o pecado, ele despreza, né? Ele desprezar uma vida de comunhão com Deus, tá? O pecado, ele então essa divisão de Deus conosco. Deus não poderia se relacionar com nós porque ele é santo. E se Deus é santo, o que acontece? Ele consumiria conosco. Então eu acredito que quando ele escolheu homens específicos para andar desde a queda em diante, eu acredito que sim, já havia a graça de Deus naquele tempo, né? A mão do Senhor sempre protegeu esses homens para que não fossem consumidos, e inclusive a totalidade da presença que Deus não realmente esses homens não experimentaram nessa totalidade, né? Claro que Moisés teve até mesmo ele queria conhecer a face de Deus, mas Deus ele só pôde mostrar então as costas, né? Ou seja, fala que Deus só revelou a bondade dele sobre Moisés, mas acredito que a mão do Senhor cobria ele para que ele não fosse então consumido pela presença total de Deus. Mas a gente sabe que Israel, né, o povo de Israel, as tribos de Israel, as 12 tribos, Deus queria, né, se relacionar com todos, né? Porém, o povo também sabia que não poderia se achegar a Deus, e Deus também já tinha colocado limites, né, de que eles não podiam subir o monte, porque seriam mortos, né, seriam consumidos, e justamente por causa do pecado, por causa da nossa
da nossa natureza pecaminosa. Então, retomando então, a gente é mal, totalmente. Nós desprezamos o relacionamento com Deus em Gênesis, quando Adão e Eva então rejeitaram este relacionamento dependente de Deus. Terceiro, então, porque como Adão e Eva pecaram, todos nós pecamos, né? Isso porque nós descendemos dele, né? Nós somos a continuidade, né? Ele deu origem a toda a humanidade, então, assim como ele pecou contra Deus, então toda a humanidade também pecou. Quarto, falei sobre os níveis de depravação, né? Somos maus totalmente, impossível de melhorar, ilusão porque nós realmente não acreditamos que somos maus, tá? E tudo que nós fazemos, então, é errado. Ou seja, nós merecemos o inferno, que é o quinto, tá? Não tem... Então, lá eu botei na apostila, então, que nós preferíamos ter vivido pela nossa própria vontade, e isso não é uma verdade, porque mesmo nós não sendo Adão e Eva, em Gênesis, nós damos continuidade àquilo que eles fizeram. A gente nega Deus, desobedecendo Ele e não vivendo a sua vontade, não dependendo dele, ou seja, não tendo um relacionamento com Deus. E o outro conceito também, é o terceiro que a gente pode encontrar no Velho Testamento, é que quando uma única pessoa peca, ela é um pecado que a gente poderia dizer que é coletivo ou corporativo, né? O meu pecado, ele pode trazer maldição para minha cidade, para minha nação, para minha igreja, tá? Onde eu congrego. O meu pecado, ela não só afeta a mim e o relacionamento que eu tenho com Deus, mas ela afeta aonde eu estou, né? E a gente pode ver isso em Josué 7, tá? Aonde Israel vai ser punido por causa de uma única pessoa. Quero que vocês vão e abram lá em Josué 7. Diz assim, desde o versículo 1, pessoal. Mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Então, por causa de um único homem, todo o povo de Israel ali foi prejudicado, tá? Assim como a obediência de uma única pessoa pode trazer bênção para o coletivo, né? Não é só maldição, mas também a nossa obediência a Deus. Se o nosso pastor, ou pode ser qualquer pessoa do meio da congregação, pode ser uma pessoa no meio de Santa Rosa inteira, se ela obedece a Deus, ela traz bênção aonde ela está, seja para o seu lar, seja para a sua comunidade, seja para a sua cidade ou nação. E no Novo Testamento, então, tem as leis de Moisés, como a gente já falou sobre isso na aula passada, sobre os 10 mandamentos, e a gente sabe que depois, em Mateus 5, no Sermão do Monte, Jesus ele traz as leis, né, os mandamentos de Deus, mas com uma profundidade, né, uma interpretação mais profunda em relação a esses mandamentos. E são especificamente 9 mandamentos que são repetidos na lei de Cristo, tá? No Novo Testamento, então, ele se opõe ao legalismo, que é o quê? Leis humanas que sobressaem sobre as leis de Deus, elas são externas, tá? Elas acabam, na verdade, trazendo uma falsa santidade, né? Porque, como eu falei pra vocês, é ilusão a gente achar que é bom, né? Que a gente é santo.
E ela também rejeita, né, e se opõe à libertinagem, que é, então, a liberdade que nos permite a permanecer no pecado, né? Muitos acabam se justificando atrás da graça, né? E a gente chama isso de graça barata, né? Achando que, agora porque eu vivo na graça, eu posso fazer o que eu quiser, né? E isso não é verdade. Na verdade, o Senhor deixou muito bem claro que a graça, ela não traz ocasião, ela não justifica o pecado, ela não esconde o pecado, sim. Não esconde o pecado, pelo contrário. A graça, na verdade, ela veio para nos ajudar a vencer, né, o poder do pecado sobre nós. E a gente vai ver isso lá em Romanos 6. Tá? Quer que vocês abram Romanos 6, onde Paulo fala justamente sobre isso, onde no versículo 1 nós vamos ler: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança de sua ressurreição, sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, o poder do pecado não tem mais domínio sobre aqueles que estão justificados, né? Aqueles que realmente tiveram uma conversão genuína, que cultivam continuamente um relacionamento com Deus, e não só cultivam um relacionamento com Deus, mas desejam aprofundar-se e tendo uma comunhão com Deus, tá? O Senhor, Ele realmente nos libertou do pecado ao se entregar, né? Entregou a sua vida em nosso lugar e em nosso favor na cruz, morrendo e entregando o seu sangue por todos nós, né? Ele realmente foi um sacrifício vivo, genuíno, como a lei exigia, e somente Deus poderia então fazer esse tipo de sacrifício, fazer essa substituição, né? Porque nós, como eu falei, somos maus, e por mais que fazemos coisas na tentativa de fazer o bem, nós, na verdade, não fazemos nada bem. Então, haverá sempre essa luta interna entre o espírito e a carne dentro de nós, isso é um fato. Enquanto nós tivermos essa carne mortal, nós continuamente teremos esta luta interna dentro de nós, que a gente poderia chamar assim de uma batalha espiritual. A gente diz muitas vezes que batalha espiritual é contra demônios. Cara, a maior luta que a gente tem é com nós mesmos, é na nossa mente. Quantas vezes nós temos que lutar contra a nossa mente, porque ela fica vagando ao invés de realmente se concentrar no seu Criador. Então, em Romanos 8, fala que Paulo usa para tratar de algo interno, né? Diferenciando a vida dominada pela carne versus a vida no espírito, né? Por quê? Porque quando nós realmente estaremos livres do pecado, ou seja,
literalmente da natureza pecaminosa, vai ser quando Cristo vir e nos der um corpo glorioso. Só. Vai ser neste momento que realmente nós vamos estar livres dessa natureza pecaminosa. Mas nós estamos hoje, né, em Cristo Jesus, livres do poder e do domínio do pecado sobre nós. Mas, como Paulo dizia, aquilo que eu quero fazer eu não faço. E aquilo que eu faço eu não queria ter feito, ou não quero fazer. Por quê? Porque a gente é mau. É maligno. Nossos pensamentos são malignos, nossas intenções são malignas. A gente tem a tendência a se inclinar sempre para o pecado. Então essa luta contra a carne sempre vai ser constante. Uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês, que Deus sabe que a gente é mau. Sabe? Não se condena por isso. Mas Deus, Ele quer nos ajudar a lutar contra o pecado. Ele não está apontando o dedo e dizendo, você é mau e não tem mais jeito pra ti. Não, ele até diz isso pra nós, que não tem jeito mesmo pra nós. Mas ele também trouxe uma solução. Ele trouxe Jesus e ele é a nossa solução. E juntos ele nos conduz então a uma vida que vai sendo santificada, né? É um processo contínuo que depende sim de um relacionamento, de uma comunhão com Deus. Queria que vocês também abrissem lá em 1 Coríntios 15, tá? O terceiro conceito que a gente vai falar é que o pecado é visto à luz de Cristo. Quanto mais a gente se relacionar com Jesus, mais a gente vai perceber que realmente a gente é mau. Por quê? Porque nós vamos conhecer aquele que é santo. E a gente vai perceber realmente que nós somos o problema. E que nós temos um baita de um problema. Então, o horror do pecado nunca foi tão claro quando visto Jesus sendo crucificado na cruz. A respeito disso, por que o pecado é tão ruim assim, né? Por que o pecado não tá afetando o meu próximo, o meu pecado, por exemplo, preguiça, né? A preguiça não tá afetando o meu próximo, a preguiça tá apenas me auto-prejudicando. Não. Ela é uma ofensa a quem Deus é, e por causa do teu pecado, por causa do meu pecado, Cristo teve que morrer por nós. Teve um preço muito alto. Jesus precisou ser moído, ser totalmente, então, a gente fala aqui, lá em Isaías 53, que ele se auto-ofereceu, se entregou como uma oferta voluntária, como uma ovelha realmente em sacrifício a todos nós, a toda a humanidade. Ele carregou sobre ele os nossos enfermos, as nossas dores, tudo sobre ele. Então, é só pecado. Não é só pecado. Talvez você que pensa desta forma ainda não teve uma experiência de realmente se deparar com o Cristo crucificado, ou melhor, não teve uma experiência com o Calvário, sabe? E eu até oriento que você venha ler Isaías 53 e meditar nessa palavra. Realmente, se você não teve essa experiência com o Calvário, de realmente sentir aquele cenário, realmente se deparar com toda aquela cena, que é um fato real, que realmente foi por causa do meu pecado que Cristo
foi crucificado, foi morto, foi dilacerado. Então, e porque, né, lá em Coríntios 15, diz assim, no versículo 3, antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim como um nascido fora do tempo, porque eu sou menor dos apóstolos e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim cremos. Então, nem Paulo, que foi um cara, né, que trabalhou muito mais do que os apóstolos, se gloriou naquilo que ele fazia, porque ele sabia que ele era mau e perverso, mas ele sabia que aquilo ali tinha sido graça de Deus. Tudo que ele fez era graça de Deus, não era ele, resumindo. Então, Cristo morreu por nossos pecados, assim como ele ressuscitou. Então, por ele ter morrido e ressuscitado, o seu sacrifício foi absoluto, foi suficiente. E no versículo 20 de 1 Coríntios 15, diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, Adão, também por um único homem veio a ressurreição dos mortos, ou seja, Jesus. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primacias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser destruído, então, é a morte, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés. Então, por meio de um único homem, então toda a humanidade foi condenada, né, à morte, e a partir de um único homem também a gente foi abençoado ganhando a vida eterna, né? Nós fomos presenteados a partir da vida de Jesus, na sua morte e na sua ressurreição, né? E a justificação dos nossos pecados, o perdão, né? A remissão dos nossos pecados, mediante, claro, ao arrependimento, que como a gente já falou sobre isso, tem o perdão dos pecados mediante o arrependimento, né? E, para finalizar, então, a partir disso, a partir daquilo que a gente conversou, que Cristo morreu no nosso lugar para a remissão dos nossos pecados, e também sua morte, a sua ressurreição, nos trouxe a justificação por meio, claro, da nossa fé em Cristo Jesus, e por meio dessa justificativa, também ele nos, então, livrou da ira vindoura de Deus, né? Que é o inferno, nós tinha comentado no início, né? Então, por meio disso, por meio da morte e ressurreição de Jesus, ele nos trouxe reconciliação com Deus Pai. Então, não há nada mais que nos impeça de nos achegar ao trono, né, de Deus, pela sua graça e misericórdia que ele nos concedeu. Então, novamente poder estar unidos com Deus, né? Tendo comunhão com Ele.
e também sim tendo esse mesmo sentimento de ódio e de repugnância que Deus sente em relação ao pecado, né? Sentindo esse sentimento de realmente foi por minha culpa que Jesus morreu naquela cruz. Foi por minha culpa. Foi por nossa culpa que Jesus morreu na cruz. Então ter esse sentimento assim, que ele seja realmente despertado em nós, pra gente compreender, ter um entendimento da gravidade que o pecado tem. Então, para finalizar, queria que vocês lessem um sermão de Jonathan Edwards, que é Pecadores nas mãos de um Deus irado, tá? E eu vou estar disponibilizando ele também tanto no WhatsApp quanto no Telegram, tá? Para vocês. E é isso, pessoal. Essa é a nossa aula, tá? Eu creio que o Senhor Jesus vai ensinar vocês a como lidar com o pecado à medida que vocês vão se aprofundando no relacionamento com Ele, que Ele é uma testemunha para nós de alguém que nunca pecou, né? E que, inclusive, derrotou, né? O poder do pecado, o domínio do pecado sobre nós naquela cruz e através da sua ressurreição venceu a morte, né? Jesus, que é o único plano de Deus para todos nós, a solução do problema, e que cada vez mais a gente possa ter a revelação de quem Ele é e de quem é o Pai. E possamos então compreender que a partir de Cristo todas as coisas estão retornando